Bom, nosso bom dia a todos. Mais uma vez agradecendo a presença de todos, seja aqui nos nossos amigos que nos acompanham de forma presencial, que saem da sua casa para vir aqui brindar com a presença, como também com nossos colegas, amigos que nos acompanham de forma online, seja através do Centro Espírita Pátria do Evangelho, na página do Facebook, como também na página do Facebook da Rádio Comunitária Vida Nova. Lembrando que as nossas exposições depois elas são salvas no YouTube, só colocar lá Centro Espírita Pátria do Evangelho. Os nossos encontros presenciais são aos domingos, às 9 horas da manhã, às segundas-feiras, às 10 para as 8 da noite, e às quintas-feiras, às 2 horas da tarde, com o plantão de passes e o bazar permanente. E depois de forma online, às quartas e quintas-feiras, às 8 horas da noite. Essa manhã, dando continuidade, nós vamos falar sobre, lá no capítulo 1 do livro 4 de O Livro dos Espíritos, onde o título é Das Penas e Gozos Terrestres, e o que a gente vai falar hoje fala sobre decepções, ingratidão e afeições destruídas. Estão entre as questões 937 e 938. Mas antes da gente iniciar, eu convidaria a todos para que nesse momento a gente possa tentar levar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, e agradecidos que somos pela espiritualidade que com certeza preparou esse ambiente para que quando a gente aqui já chegasse, já conseguíssemos receber esses fluidos que advêm do alto, que a gente já começasse a buscar nossa sintonia com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, agradecer a oportunidade de estudarmos nessa manhã, que esses mesmos fluidos possam ir em encontro àqueles nossos amigos que não puderam comparecer à reunião dessa manhã, ou aqueles nossos amigos que estão em casas, hospitais, acamados, com algum problema, que eles também possam ser fortalecidos e recebidos também dessa mesma graça que nós recebemos desde quando adentramos o portão para dentro. Mestre Jesus, sempre crentes na vossa presença, pedimos então a permissão para iniciarmos os estudos dessa manhã. Você conosco, e que assim seja. Na primeira pergunta que Kardec faz nessa manhã, a 937, ele pergunta para a espiritualidade: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? Para aquelas pessoas que agem, praticando a bondade, praticando a caridade e ainda assim recebem do seu entorno, seja ingratidão ou também fragilidades, daquelas pessoas que se dizem amigos, que se dizem companheiros e também acabam cometendo essas mesmas ingratidões. Para essas pessoas, essa forma de agir do outro não é uma fonte de amargura? E a resposta é uma fonte de amargura, porém deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Então, assim, quem deve de fato ser amargurado, ficar amargurado, são essas pessoas ingratas e infiéis. Serão muitos mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que hão feitos mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando esteve aqui no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco. Velhaco aqui são pessoas enganadoras, são pessoas ali oportunistas. Jesus foi tratado dessa forma. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Então, o que a espiritualidade responde aqui? Sim, essa forma com que os outros muitas vezes agem com a gente, ou agem com aquelas pessoas que praticam essa bondade, são fontes de amargura, mas é uma forma também de você tentar perseverar no bem.
é uma forma também de você tentar continuar essa sua jornada. E daí ele dá o exemplo, acho que o maior exemplo que nós temos, o do próprio Mestre Jesus, que quando por aqui esteve, né, as únicas coisas que ele fez foi amar, foi cuidar, foi trazer ali alento para os corações, foi ensinar e viver exatamente tudo aquilo pela qual, a forma como ele falava. E qual que foi o resultado que ele teve da população, né? E se a gente acreditando na reencarnação de vidas sucessivas, muito com certeza nós estávamos lá entre aqueles meios que o condenaram, que o levaram à crucificação, que o chacotearam, né? Que o tratavam como, a própria resposta aqui, como velhaco, né? Ou seja, né, e qual foi o resultado que ele fez ainda assim no final, né, na hora derradeira, por assim dizer, um pouco antes do seu regresso? Pedir perdão por vós, junto ao Pai, porque sabia que nós não sabíamos o que estávamos fazendo. E o que é que acontece com a gente, né? Vamos ainda continuando com essa ingratidão, vamos ainda continuando com essa forma de viver. E isso é o que nos traz hoje, muito provavelmente, o nosso sofrimento. Então, a ingratidão nos teus caminhos será sempre o modo de testar teu coração na confiança em Deus. Compete à alma não fugir do problema surgido à sua frente, mas resolvê-lo. Para quem teve a oportunidade de assistir, né, o filme de Chico Xavier, né, quantas e quantas vezes ele ali praticando a bondade naquele centro pequenininho, né, lá em Minas Gerais, e aquelas pessoas ali na frente, o xingando, o amaldiçoando, tentando atrapalhar as suas obras, tentando atrapalhar os seus estudos, e ele foi perseverante. Quantas pessoas que receberam dele, né, mensagens de afeto, mensagens de carinho, e de repente, porque aquela mensagem não era o que aquela pessoa estava esperando, também o tratou de forma maldosa, também o tratou com ingratidão. E qual que foi a resposta que ele sempre deu, né? Continuando a sua jornada, continuando o seu trabalho, continuando ali os seus afazeres, né? Será que foi fácil para ele? Né? Com certeza que não. Porque é difícil quando você faz algo de bom para alguém e aquela pessoa responde com ingratidão, né? Mas ainda assim ele continuou a sua jornada, ainda assim ele continuou o seu trabalho. Verdadeiramente, a ingratidão, então, ela é um teste para os teus sentimentos de amor, e somente o trabalho no bem comum, o amor e a caridade podem e têm o poder de desfazê-lo, transformando-o em alegria e desejando que o ingrato conheça a verdade. O que fala aqui, né? Então, assim, é uma forma também da gente ser testado, né, daquilo que de fato você quer. Porque também fazer a bondade e sair dali com aplausos também é perigoso, né? Porque assim, o quão engrandecido você pode se tornar a partir dali, o quão envaidecido você pode ficar. Ah, porque o Fábio faz aquilo, ah, porque o Fábio é assim, ah, porque o Fábio é assado. Então, é uma forma também do Fábio, de repente, começar a perceber que, ah, o Fábio é grande, o Fábio é bom, né? E de fato, às vezes, muitas vezes não é, né? Porque a gente está, às vezes, muitas vezes, né, fazendo algo para ser reconhecido naquele meio, para sair dali com aplausos, né? O próprio Jesus já falava, né, não deixai que a sua mão esquerda saiba o que a sua mão direita está fazendo, né? Por quê? Faça as coisas em segredo, faça as coisas de modo modesto, mas faça de coração, não para receber aplausos, né, mas simplesmente para sair dali um pouquinho melhor. Então, muitas vezes, essas pessoas também são colocadas no caminho daquelas pessoas que praticam a bondade como forma ali de teste, como forma ali de poder saber, de fato está fazendo porque quer, de fato está fazendo aquelas obras porque assim o precisa fazer, porque assim deseja fazer, deseja continuar praticando aquela caridade. Certamente que a ingratidão fere, por vezes, até os espíritos de ideias nobres. No entanto, eles buscam no coração e na caridade os meios de se livrarem desse magnetismo inferior lançado pelos ingratos. Aqui a gente volta de novo no exemplo de Jesus, também no exemplo de Chico Xavier, né? Jesus muito mais no alto, Chico muito mais no alto do que em relação, pelo menos em relação a mim, e imagino que em relação à grande maioria, né?
Pessoas que receberam a ingratidão como forma de resposta daquilo que praticavam, mas continuaram a sua jornada, continuaram ali a sua luta, continuaram ali os seus trabalhos. Como dito na resposta, a ingratidão, ela vem do egoísmo, como filha de tal desvio, e sai por aí ofendendo corações despreparados. Mas quando ela encontra, quando essa ingratidão encontra o amor, se desfaz pelas bênçãos de Deus, cedendo lugar ao desprendimento. A gente sempre fala que o mal, ele é passageiro. O que perpetua é a bondade. Hoje nós somos muito menos maldosos do que nós fomos ontem, do que nós fomos em reencarnações anteriores. Por quê? Porque nós vamos melhorando, nós vamos evoluindo. E conforme nós vamos evoluindo, o mal ele vai diminuindo e a bondade ela vai aumentando. Então, essa ingratidão também, ela vai diminuindo, nós vamos diminuindo os nossos atos de ingratos, e nós vamos aumentando os nossos atos de amor. Essa é uma tendência natural. A velocidade e a forma daí depende de cada um de nós. Mas a certeza que nós temos nós vamos melhorar, nós vamos ser espíritos melhores, nós vamos ser espíritos mais bondosos. É lógico, cada um no seu tempo, cada um no seu caminho, e cada um na sua forma. Alguns sofrendo um pouco mais, porque ainda perpetuam naquele caminho de ruindade, naquele caminho de egoísmo, outros um pouco mais felizes, um pouco mais sorridentes, quando começam a trilhar o caminho do amor, o caminho da fraternidade. Não deves desejar, e daí em negrito, mas o egoísta encontrará nos seus caminhos a percorrer corações endurecidos pela justiça, não imposta por ele, porém pela natureza. É a lei que colhermos o que semearmos. Eu não consigo colher amor plantando ódio. Eu não consigo colher paz plantando guerra, plantando discórdia. Isso é uma lei natural. Então, o que eu vou colher lá na frente? Aquilo que eu plantar hoje. O que o egoísta colhe lá na frente? Egoísmo. Por quê? Porque ele vai começar a se rodear de espíritos que pensam da mesma forma que ele. Nós atraímos para nós aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós vivemos, a forma como nós pensamos, que são os espíritos simpáticos. E daí eu posso atrair para mim espíritos bons, se a minha conduta é boa, ou espíritos ruins. Espíritos ruins não, espíritos ignorantes, espíritos ainda atrasados. Se a minha conduta também é ignorante, ela também é atrasada, ela também é egoísta. Então, essa é uma lei natural, essa é uma tendência. E à medida que eu vou melhorando, aqueles espíritos que nos circundam, aqueles espíritos que nos rodeiam, ou eles melhoram também com os nossos atos, ou eles acabam se afastando e procurando aquilo o qual eles são simpáticos, assim como nós também. Antigamente, algumas piadas que a gente falava, que a gente vivia, eram engraçadas. Conforme a gente vai, talvez, melhorando um pouquinho, vai percebendo que aquilo perde a graça. E daí você já para de conviver ou procura não conviver com pessoas que ainda vivem daquela forma. E nós ainda somos espíritos bastante atrasados. Então, você imagina isso num grau maior. Por quê? Perde a graça. Quando ofende alguém, quando deixa alguém chateado, para mim já não deixa mais de ser engraçado. E de repente há 10, 15 anos, 20 anos atrás era engraçado. Então assim, num curto espaço de tempo, a gente já tende a melhorar um pouquinho. Imagina em várias e várias, em sucessivas e sucessivas encarnações. Então, a ingratidão, de certa maneira, é uma prova para a perseverança no bem e oportunidade para o perdão, esquecendo as ofensas. Também é uma prova para a gente, Continua, Sede fiel àquilo pelo qual você acredita. Sede fiel pelo propósito pelo qual você se propôs a realizar determinadas tarefas. A segunda pergunta dessa manhã, segunda e última, depois ela tem uma subpergunta, Então a gente dividiu ela em duas, porque a subpergunta é um pouquinho longa a resposta. Mas nessa primeira, Kardec pergunta: as decepções oriundas da ingratidão
não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Então aqui ele faz uma pergunta comparando com o anterior. Então assim, aquilo que a gente recebe de ingratidão, não é uma forma de endurecer o nosso coração? E a resposta é: fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorso da sua ingratidão. Se a resposta fosse o contrário, qual seria a reação de Jesus? Quando nós ali o pedimos à crucificação, quando nós ali o condenamos à morte, por assim dizer. Será que ele teria perdoado a gente? Será que ele ainda nos ajudaria? Será que ele ainda enviaria espíritos bons? Porque o coração dele teria ficado endurecido. E a resposta aqui é o contrário. Porque ele é assim, ele é bondoso, ele conquistou tudo aquilo que ele tem. Outros espíritos, da mesma forma, conquistaram tudo aquilo que tem. Nós também devemos seguir da mesma forma. Então, o homem de coração abençoado pelos sentimentos mais puros já recebeu a sua recompensa, mesmo que ele seja envolvido pela ingratidão dos contraditores. A sua fé o isola desse magnetismo corrosivo das trevas, e as luzes que nascem no seu coração pelo exercício do amor o faz ser feliz na felicidade de Jesus. A pessoa que vive de fato bem consigo mesmo, pouco importa como o outro age com ela. É lógico, a gente está no mundo de prova e expiação. A gente ainda está caminhando. A gente ainda tem erros e acertos. Muitas vezes mais erros, mas também temos bastante acertos no nosso dia a dia. Mas nós precisamos começar a enxergar essa espiritualidade maior, a forma como eles nos ensinam, a forma como eles viveram por quando aqui passaram, como exemplos, uma forma como a gente deve continuar a nossa jornada, ou começar a nossa jornada. O bem que o homem de coração faz garante a sua paz, estabilizando sua consciência no clima da verdadeira felicidade. E esse homem sabe que o bem que faz, se não é reconhecido pelos homens, ou é pelos espíritos puros, que sempre trabalham com Jesus para a paz de todas as criaturas. Chico já falava, que se a gente soubesse o quão bem é fazer caridade, o quão bem é ajudar o próximo, o quanto isso retorna para a gente faria, ainda que fosse por egoísmo, ainda que fosse pensando unicamente em nós mesmos, porque o que retorna para nós é tão bom, é tão grande, e pouco importa da pessoa que foi beneficiada, porque a gente acaba atraindo, o universo acaba nos ajudando, nós acabamos atraindo espíritos simpáticos à nossa causa, e aquilo nos fortalece, aquilo nos dá alento, aquilo nos dá força para continuar a nossa jornada. E depois, na subpergunta, Kardec pergunta então a espiritualidade: mas isso não impede que se lhe ulcere, que se machuque o coração? Mas daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? E a resposta é: pode, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade esta. Saiba, pois, que os amigos ingratos que os abandonam não são dignos de sua amizade, que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar o tê-los perdido. Mais tarde acharás outros, que saberão compreendê-los melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tereis merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima deles. E daí Kardec comenta a resposta: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizam. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta.
excluído de modo temporário, né? Porque, como a gente viu, né, nós vamos sempre evoluindo, ainda que pouquinho, né, ainda que com passinhos lentos, mas nós vamos melhorando, nós vamos também tirando de nós esse egoísmo, tirando de nós essa chaga, né, de egoísmo, de ódio, de ingratidão, de raiva, de ciúmes, né? Os ingratos, no correr dos anos, sempre recebem a mesma ingratidão pelas sementes que semearam na lavoura dos corações. A justiça de Deus é lei que se cumpre em toda parte da criação, né? Como dito, né? Eu não consigo plantar, eu não consigo colher aquilo que eu não plantei. Eu não consigo melhorar a minha vida se eu não mudar a forma como eu vivo. Eu não consigo ter um dia mais tranquilo se eu já acordo perdendo horas, se eu já acordo xingando, se eu já acordo blasfemando por às vezes ter que acordar cedo, se eu já acordo xingando porque está sol, ou xingando porque está chovendo, ou xingando porque está ventando, ou xingando porque eu tenho que levantar cedo, não consegui dormir bem. Como é que eu vou ter um dia tranquilo se eu já acordo dessa forma? Como é que eu vou ter uma noite tranquila se o meu dia foi totalmente tumultuado? Se eu não consigo conversar com ninguém, se eu não consigo ouvir, se eu não consigo ter paz? Como é que eu vou ter uma noite tranquila? Então a gente muitas vezes quer algo, mas nós não plantamos aquilo pelo qual nós queremos colher. E aqui esquecemos o lado material, né? Estou falando simplesmente do nosso dia a dia, né? Quero ter um dia tranquilo? Comece agradecendo primeiramente, né? Por ter levantado, né? Por ter louça suja na pia, né? Se eu tenho louça suja na pia, é porque eu tinha que comer, né? Então já paramos para pensar sobre isso, né? Eu tenho que lavar a louça, mas se eu tenho que lavar é porque eu tive que cozinhar. Se eu tive que cozinhar, eu tinha que comer. Ah, porque eu tenho que lavar roupa, então eu tenho roupa para vestir, eu tenho roupa que sujou, né? E a gente só começa a enxergar o copo ali um pouco vazio, né? E esqueçamos da água que estamos tomando, né? Então, esses ingratos, né, essas pessoas, e muitas vezes nós também somos assim, nós acabamos acolhendo, né, ou coletando essa mesma ingratidão pelo qual nós também somos no nosso dia a dia. Se deres amor, receberás amor. Se praticares a caridade, receberás o mesmo. Se proporcionares alegrias, não há outro caminho. Assim acontece com tudo mais na pauta da vida. Ah, então se eu começar a praticar isso, só vai acontecer coisas boas comigo? Não, né? Porque às vezes também tem as provas, né? E também tem a forma como, será que de fato eu sou assim? Será que de fato eu vivo assim? Né? Quantas e quantas vezes ajudamos alguém e essa pessoa simplesmente depois vira a cara com a gente? E daí, o que nós vamos fazer depois? Né? Qual que é o nosso ato seguinte? O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Decepção alguma tem o poder de nos esfriar no exercício do bem. Para o homem consciente, na verdade, as decepções são estímulos para a continuidade nas diretrizes da fraternidade. Né? A pessoa que de fato é boa, ela é boa independente daquilo que acontece no seu dia a dia. Ela é boa independente da forma como os outros agem em relação a ela. Quando alguém te ofertar um sorriso, faze o mesmo nas linhas da fraternidade, seja no mesmo momento ou depois, com uma pessoa ou com outra. Procura ser afetuoso com os idosos e com as crianças, e parcimonioso com a juventude e certos adultos. Quando notares desvirtuamento do caminho, deves orar e vigiar como ensinou Jesus. A oração é mais fácil de ser exercitada, no entanto, vigiar é mais difícil em todos os pontos de vista, porque o raciocínio deve ficar ativo minuto a minuto, né? O que ele fala aqui, né? Então, assim, continuar, né, independente da forma, independente também do como o outro pensa, né? Será que só a minha cor da pele é a boa? Será que só o meu idioma é bom? Só a religião que eu frequento, que é a verdadeira, que é a que me aproxima de Deus? Só o time de futebol que eu torço, que é o melhor? Né? Só o meu partido político é bom? Né? Só a minha casa é boa? Só o meu emprego é bom? Né? O que o outro faz? Né? Por que o outro é diferente? Por que o outro pensa de forma diferente? Por que o outro age de forma diferente? Isso é indulgência, né? Isso é entender, é enxergar no outro os erros dele e os acertos dele.
Enxergar os erros não quer dizer concordar, quer dizer aceitar, quer dizer entender pela forma pela qual ele está passando. Assim como Jesus aceita os nossos erros, mas não concorda. Ele aceita a forma pela qual nós vivemos, mas ele não concorda. Ele quer que a gente melhore, ele quer que a gente progrida, ele quer que a gente evolui. Os nossos espíritos guardiões, o nosso anjo da guarda, aquelas pessoas que nos ajudam no dia a dia, a mesma forma, Eles aceitam aquilo que nós erramos. Por quê? Porque também já passaram por esses mesmos erros, mas não concordam. Tanto que vivem tentando nos ajudar. Estão sempre ali nos mostrando a porta, estão sempre ali nos mostrando o caminho, Mas nós ainda, muitas e muitas vezes, desvirtuamos deles. Todas as investidas dos irmãos menos esclarecidos, todas as pedradas que levas vivendo do bem, todas as injúrias sofridas dão-te-ão forças novas, estando com Jesus, para te colocares acima dos ofensores. A natureza deu ao homem a força do amor, e quando ele passa a amar sem condições, acontece como que sucedeu com o mestre dos mestres. Quando Jesus disse amar ao outro, ele não colocou ali uma vírgula, ele não colocou ali uma condição. Ele simplesmente falou, ame o próximo, perdoe o próximo. Ele não colocou, desde que o próximo faça isso, desde que o próximo concorde com você, desde que o próximo não acorde às 4 horas da manhã tocando música alta do seu vizinho, desde que o seu filho pense de forma diferente, desde que os seus pais pensem de forma diferente, desde que, ele não colocou nada disso, ele simplesmente colocou, ame o próximo, perdoe o próximo e siga praticando a caridade. E para finalizar então, a natureza nos dá tudo nesse caminho. Já a doutrina dos Espíritos, eles revelam as leis de amor para os nossos corações. Eles nos dão ali o porquê somos diferentes, da onde viemos, o que estamos fazendo, como fazemos para melhorar, o porquê acontece dessas ingratidões, o porquê sofremos, o que eu preciso fazer para começar a mudar a minha vida. E daí eu sei, dentro de cada um de nós, a gente sabe aonde acerta e aonde erra. O que precisa ser melhorado porque já é bom e o que precisa ser melhorado porque ainda não é tão bom. Essa reforma interna, essa reforma interior que a doutrina tenta nos fazer encontrar dentro de nós mesmos. Então é isso que a gente tinha para passar essa manhã. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. E agora, para quem está aqui de forma presencial, a gente vai então para o trabalho dos passes, convidando os médiuns passistas a tomarem essa câmara de passe. Enquanto a gente continuar aqui no salão, a gente pede para continuarmos com esse pensamento no alto e depois a gente volta para poder fazer a prece de encerramento.